Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que esse vídeo, na verdade, eu ia fazer de outro tema. Só que eu quero conversar com você. Oséias 6:6 diz: Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele nos fez a ferida e os ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Vocês já pensaram a quantidade de pessoas que hoje nós sabemos, nós temos ciência, que foram machucados, que têm a alma ferida. É muito louco pensar nisso, né? Porque nós temos na nossa cabeça que a igreja ou qualquer outro lugar cristão, eu tô falando do povo cristão, nós somos sujeitos a tudo, menos a nos machucar. Eu acho que veio uma enchente de denúncia, né, de abuso de poder pastoral, de abuso de poder denominacional. Só que, para ser sincero com você, eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito da alma machucada, porque eu costumo dizer para uns amigos próximos que quando nós estamos feridos com alguém, tudo que essa pessoa faz se torna um problema. E não é desmerecendo o que nós sentimos ou o que nós vemos, sabe? Isso é muito importante, porque a nossa dor ela é válida, ela tem um motivo. Só que a dor por ela mesma não se sustenta. Nós não ficaremos bem. E o convite desse vídeo, na verdade, é pedir para que você exponha sua ferida ao Senhor. O Senhor é muito mais interessado em tudo isso, sabe? Eu lembro que Paulo disse que, embora estejamos sendo machucados, não desanimamos, afrontados, não nos desesperamos, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre o morrer de Jesus. E talvez não seja com essas palavras, e provavelmente eu vou colocar em algum lugar, sabe? Só que isso mostra pra gente que quando somos feridos, somos machucados, de certa forma, estamos levando o morrer de Jesus, sabe? E se estamos levando o morrer de Jesus, ele é o mais interessado nisso. Eu não sei se você se machucou com a igreja, eu não sei se você se machucou com a sua família, eu não sei se você se machucou com você mesmo, com a ideia que você tem de Jesus. Porque isso já me aconteceu, eu me feri bastante com a ideia do que eu achava de Jesus. E Jesus me mostrou que ele não era o que eu acreditava que ele era. Ele era o que a Bíblia diz que ele é. Então, só que eu tive que expor a minha ferida a ele para que eu possa ser curado, sabe? Eu realmente não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, se vão ver. Eu não sei se só eu vou ver. Só que eu vou ser sincero para você. Se permanecermos no corpo feridos, se nos tornarmos corpo com Cristo feridos e não permitirmos que o sangue de Cristo possa circular em nós, nós morreremos. Nos tornaremos próteses no reino. E nós não fomos chamados para ser próteses, nós fomos chamados para ser corpo. Para ser corpo. A prótese é facilmente substituída, o corpo não. Então, o corpo faz falta. Eu sei que talvez, eu oro muito que o Senhor tenha colocado esse vídeo para você em um momento específico para você, sabe? Talvez você não tenha pensado o quanto essa ferida te machucou. E eu não tô aqui para fazer um evangelho de coach ou algo assim. O que eu tô te dizendo é: aceite a sua ferida, mas não seja vencida por ela. Enfrente a ferida, porque se formos feridos pelo Senhor ou não, o Senhor tem poder para curar. Na área que eu estudo, a gente vê que algumas partes específicas do corpo, para ser curadas, elas precisam ser abertas de novo, ser limpadas, e depois você passa o curativo, o remédio. No caso de antigamente era o bálsamo, o óleo específico para a cura. Depois a ferida é fechada, espera a cicatrização. E às vezes, a gente já fez isso várias vezes. A gente abriu a ferida, limpou a ferida, fechou a ferida, só que não cuidou dela. Então ela infeccionou de novo, ela estragou de novo. Então, meu convite hoje para esse vídeo é: se exponha de novo, exponha sua ferida de novo. Não para que as pessoas resolvam isso, porque ninguém vai poder te ajudar. Os homens não poderão te ajudar, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Eu lembro de Paulo na prisão, falando com Timóteo, se eu não me engano, 1 Timóteo 1,15, se eu não me engano, ou 2,15. Ele disse: Eu sei em quem eu tenho crido, e que ele é fiel.
para guardar o que me foi confiado até o fim dos tempos. Então, vinde, voltemos ao Senhor. Acho que esse é o convite, sabe? O convite não é para que você tenha um carro, uma casa, porque de verdade, para mim, isso já está saturado. Mas o convite é: venha e traga tudo ao altar. Traga suas feridas ao altar. Traga o seu desespero ao altar. O altar não desperdiça nada. Efésios diz que nós somos obra-prima de Deus. E eu vejo o altar como a mesa para cuidar, para manusear, para fazer manutenção dessa obra-prima. Então, traga tudo para o altar, porque o altar não desperdiça nada. É muito legal a gente ter a ideia de que o altar não desperdiça nada. Porque quando nós formos convidados pelo Senhor para que vir e voltar a Ele, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Por mais maduro que você seja, por mais que bem resolvido você seja, há uma coisa, há uma ferida que só o Senhor pode curar. E para ser sincero, isso depende de você se expor. Tem coisas que o Senhor faz conosco, tem coisas que Deus faz pela gente, mas tem coisas que só nós podemos fazer. Então, antes de você cuidar de outras pessoas, cuide de você. Mas não cuide de você de um modo que o Senhor não esteja envolvido nisso, sabe? Porque nós temos diversas pessoas feridas ferindo outras. Nós temos traumas guiando igrejas e não igrejas curando traumas. Então, se esse é o convite do Senhor, vinde, voltemos ao Senhor. Então volte ao Senhor. Volte ao início, porque se a pessoa que te criou não sabe cuidar de você, se o próprio Senhor, o Criador dos céus, da terra, o que a Bíblia diz que as mãos sustentam o universo, não pode cuidar de você, eu não sei quem pode. Para ser sincero, eu não sei. E nem você.